No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. E o assunto da semana que se findou foi a fecho do negócio da Bolívia com a Petrobras. Aquelas duas refinarias que a Bolívia havia invadido, que havia quebrado o contrato quando a Petrobras tinha uma rentabilidade, aí eles diminuíram a rentabilidade da Petrobras. Quando o preço do petróleo só pode ser comercializado a um valor estabelecido pelo governo boliviano, o excedente ficaria todo ele em impostos para o governo da Bolívia, que provocou uma desvalorização, inclusive na perspectiva de futuro, para a Petrobras na Bolívia, e que o camarada Lula se entendeu muito bem com o camarada Evo Morales, afinal ambos fazem parte do Fórum de São Paulo. E esse Fórum de São Paulo que a grande mídia não toca, não sei porquê, mas tirando a revista Veja, ninguém fala nesse Fórum de São Paulo, onde os companheiros, os camaradas se entendem, se organizam, se organizaram, se entenderam e chegaram ao poder em 17 estados da América Latina. Pois é, o fecho da negociação foi a venda por 112 milhões de dólares para o governo boliviano. Bom, no atual estado que estava, parece que não tinha muito o que se fazer, além de recorrer a cortes internacionais, ou a corte internacional que seria na França, que deveria recorrer. Bem, a esculhambação do lulismo é algo assim inacreditável. Com respeito às teles, que foram vendidas à iniciativa privada na gestão do governo Fernando Henrique, e que passado alguns anos, 4 ou 5 anos depois da venda das teles, essas companhias, as ações dessas companhias nas bolsas estavam valendo a metade do valor vendido, que foi negociado inicialmente. Os lulistas, o petismo, ficou acusando. Aliás, tem uma turminha de cara larga que acusa até hoje que as empresas foram vendidas abaixo do preço de mercado, que foram vendidas por preço de banana. Primeiro mentem, mentem em larga escala. Foram as empresas estatais das telecomunicações, foram vendidas, na verdade, pelo dobro do preço que elas valiam na realidade. Porque depois, no valor das ações dessas mesmas empresas negociadas em bolsas, inclusive pega o caso da Embratel, que foi negociado alguns anos depois da privatização, por 10% do valor que ela foi privatizada. Pois é, quando é na gestão Fernando Henrique, não foi um grande governo, vamos ter claro isso. Não foi um governo liberal também, um governo que vendeu porque não tinha outra alternativa. Mas aí os lulistas, os petistas, ou petismo, como eu gosto de chamar, fazem esses ataques todos. Quando chega no caso da Bolívia, que as empresas, as refinarias da Petrobras tinham um valor de mercado de 200 milhões de dólares, porque elas foram compradas por 104, a Petrobras investiu cerca de 40 milhões de dólares, reequipou, atualizou tecnologia, o valor de mercado estimado seria em torno de 200 milhões. O camarada Lula, inclusive através do José Sérgio Gabrielli, que é o atual presidente da Petrobras, fechou o negócio lá com os companheiros do Fórum de São Paulo, Evo Morales e os seus, por 112 milhões de dólares. E qual é a desculpa que eles apresentaram? E, inclusive o próprio ministro das Minas e Energias, afirmando o quê? Afirmando que foi um negócio ótimo, que foi um negocião. Está vendo onde que está a incoerência dessa turminha?
Quando foi negociado pelo Fernando Henrique, que foi vendido o dobro do preço de mercado, eles vêm a público com a maior cara de pau, com a maior cara larga, dizer que foi vendido a preço de banana. Pois é, quando foi o negócio com o camarada Evo Morales, foi vendido abaixo do preço de mercado e ainda vem a televisão, tem entrevista desta semana na revista Veja do Gabriele, afirmando que foi um bom negócio, né? Bom, cada um pode pensar o que quiser. Eu penso o que está na pauta nesta negociação da Petrobras com o governo boliviano. Primeiro, se foi o preço justo, como eles dizem, 112 milhões de dólares, então eles eram muito aproveitadores em querer vender por 200. O governo anunciou isso. Se era para vender por 112 foi um bom preço, então falar em 200 era uma exploração. Ou não? Só gostaria de saber que hora que eles estavam mentindo. Quando falaram que as refinarias valiam 200 milhões, ou agora que falaram que foi muito bem vendido por 112 milhões de dólares. E ainda parcelado. Vão pagar a maior parte com o quê? Vão pagar com o próprio gás que o Brasil adquire da Bolívia, né? Então, é isso que a opinião pública precisa se dar conta, né? Os formadores de opinião, aqueles aí, né, que ficam endossando o petismo, se dar conta do que é que está nesse bojo. Cada um faça a sua ideia. Se eu falar aqui, eles me processam. O que eu estou pensando, né? Claro. Mas eu estou pensando que os camaradas do Fórum de São Paulo se entenderam muito bem. Os acionistas da Petrobras, né, que tem aí 65% das ações que estão pulverizadas, certamente perderam, né? Os outros 35% das ações da Petrobras que pertencem ao Tesouro Nacional, portanto, pertence ao contribuinte brasileiro, ao cidadão brasileiro, também, né, esses perderam. Agora, eu acho que teve gente que se deu muito bem nesta negociação entre Brasil, ou melhor dizendo, entre a Petrobras e a Bolívia. Eu particularmente não tenho nada contra. Aliás, acho que não cabe ao Estado ficar tendo empresas de petróleo. Não é uma tarefa de Estado. Tem empresas particulares que fazem isso muito bem, muito eficiente, e ainda do lucro líquido o Estado pega mais 35% de imposto de renda, além dos outros impostos que essas empresas acabam gerando, né? Então, este enigma é este o enigma do petismo. Tempo esgotado, o programa fica por aqui. Até a próxima edição.